E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2009, que fala o seguinte: na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo, e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante. Bom, a gente tem um gráfico ali, que é um gráfico padrão de mudanças de estado e mudanças de temperatura para a água e para outras substâncias, também. E daí continua a questão. Considerando-se o diagrama de mudança de fase da água e sabendo-se que os calores latentes de fusão e de vaporização da água valem respectivamente 80 calorias por grama e 540 calorias por grama, conclui-se que, e daí a gente tem que definir a resposta certa. Bom, na alternativa A, o que diz? A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Sim, na verdade isso é uma característica da mudança de fase, A temperatura permanecer constante, tá? E a gente pode observar pelo gráfico aqui, ó. Aqui ocorre a mudança de fase, que a gente chama de fusão, do sólido para o líquido, onde a água se mantém em 0 graus Celsius, e aqui a vaporização, onde a água se mantém em 100 graus Celsius. Então é uma característica que a gente sempre pode adotar, Toda mudança de estado não ocorre variação de temperatura, sempre a temperatura fica estável. E bom, já achamos a nossa resposta, Sabemos aí que a resposta então será a alternativa A, mas vamos ver as outras, B. A energia necessária para fundir 10 gramas de gelo é maior que a necessária para evaporar a mesma massa de água. Bom, a gente pode ver pelo gráfico que essa informação não condiz, porque aqui nessa partezinha eu tenho a energia para fazer a fusão, e nessa partezinha eu tenho a energia para fazer a vaporização. A gente pode ver que é bem maior na vaporização, Mas outra coisa que eu posso observar são as constantes. Para eu fazer a troca de estado, eu uso a fórmula da quantidade de calor latente, o que moleza. Aí aqui é a massa, no caso os 10 gramas, que a questão está falando, e aqui vai a constante. Só que a constante ela vai variar, conforme os valores que a questão me deu. 80 é o que eu vou usar para fazer a mudança de estado do sólido para o líquido, no caso a fusão. E 540 é o que eu vou usar para fazer a vaporização, ou seja, eu uso uma constante maior, isso significa que eu preciso de mais energia na vaporização do que na fusão. Então, essa afirmação aqui está errada, C. A água, para mudar de fase, libera energia a uma taxa de 540 calorias por grama, quando a temperatura aumenta de 0 para 100. Aqui, primeiro que para mudar de fase, libera energia. Qual fase? Ele não chega a definir qual fase. E segundo, o que erra a questão, o que faz essa afirmação ficar errada, é o fato dele falar em variação de temperatura na mudança de fase. Não existe variação de temperatura. Essa variação de temperatura não existe em nenhuma mudança de fase. Existe durante o estado líquido, Enquanto a água se encontra no estado líquido, eu tenho uma variação de 0 a 100, mas não numa mudança de fase. Então é errada também a afirmação C. D. A temperatura da água varia proporcionalmente à energia que ela recebe, ou seja, 80 calorias por grama durante o processo de fusão. Mesma coisa, A temperatura da água varia proporcionalmente. A temperatura da água não varia em nenhum processo de mudança de estado. Inclusive, a nossa resposta é baseada nisso, É que ele fala que ela varia nessa taxa durante o processo de fusão, o que está errado. E a temperatura da água varia durante o processo de vaporização porque ela está recebendo uma quantidade de energia constante. Mesma coisa, Temperatura da água não varia em nenhum processo de mudança de estado. Então, a única resposta certa é a alternativa A para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui.
Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.